Muito obrigado por mais esse play aqui na nossa companhia, né? No Agora é Você Podcast, o podcast que cuida de você. Aqui é literalmente tudo de bom para você. Né? Só vai ver coisas aqui que você possa aprender, que você possa desfrutar. Então, hoje, por exemplo, eu te pergunto, como é que está a sua testosterona? Você sabe? Será que está acima? Será que está abaixo? Como é que você sabe? Você já fez exame? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, gente. Sobre a terapia de reposição de testosterona, tá legal? Vai ser mais um espetáculo de episódio, mas antes eu peço para você, você já sabe, né? Eu vou implorar para você, não vou ficar de joelho para não sair de cena, mas olha, e se inscreva aqui no nosso canal. Tá vendo aí embaixo no vídeo, no canto inferior direito? Vem, clique e vem. Isso é para facilitar a sua inscrição. Já viu isso? Você clica ali e vem, tá legal? Você pode fazer isso depois do podcast. Você pode entrar na descrição desse episódio. Tem links muito úteis para você ali, links realmente muito legais. E olha, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, de recomendar, tá legal? Isso ajuda muito que o nosso assunto chega para pessoas tão especiais quanto você. Então, me ajuda, eu sempre peço isso, eu tenho certeza que você vai fazer, tá legal? Como é o assunto hoje tão importante, eu peço uma ajuda especial para você. E olha só, para falar do assunto aqui, eu trago ele que é médico pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Ele também foi médico militar tenente durante 7 anos no Exército. Ele é clínico geral, hematologista, pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e também é nutrólogo pela Associação Brasileira de Nutrologia, me desculpem, tá? Ele desenvolve todo o trabalho dele em cima de um tema muito interessante, que é a qualidade de vida e longevidade, né? Aspectos que tem tudo a ver com a gente aqui. Então, bem-vindo, Dr. Vicente Coutinho. Como é que vai? Tudo bem, Pardini? Beleza, e você? Tudo legal? Ótimo, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite. Olha, a sua introdução foi perfeita. Eu não conseguiria fazer melhor. Agradeço muito. Foi perfeita a sua introdução. Obrigado. E aproveito a oportunidade para agradecer e te parabenizar por essa iniciativa de ter esse podcast tão instrutivo. Eu acompanhei outros episódios, eu já conhecia e realmente é muito proveitoso trazer esse tipo de informação para as pessoas em casa, uma informação de qualidade, que as pessoas possam aplicar isso no dia a dia, porque afinal de contas, quem não quer, né, viver mais e viver melhor, e isso depende muito da informação. Bom, fico lisonjeado. Obrigado, doutor Vicente Coutinho. Então, primeiramente, como eu sempre faço aqui, situando o público que nos vê, qual é a necessidade de repor a testosterona? Tá? Esse hormônio é essencial a quê, na verdade? Certo. A testosterona é um hormônio diretamente ligado à qualidade de vida, no sentido de promover melhores níveis de disposição, níveis de energia, cognição, concentração mental e muito ligado também com a parte sexual, tanto do homem quanto da mulher, e a parte de composição corporal, ou seja, de preservação e ganho de massa muscular e controle do percentual de gordura corporal. Muito legal você falar isso, né? Porque tem gente que ainda acha que a testosterona é apenas um hormônio masculino, né? Exatamente. O estigma principal da testosterona é um hormônio que, se a pessoa usar, ela vai ganhar músculo e melhorar muito a parte sexual. Isso realmente existe, isso faz sentido, obviamente, desde que seja usada com controle, com orientação médica adequada, mas a gente sabe que não para por aí. A testosterona, ela age, o corpo praticamente tem receptores de testosterona em praticamente todos os tecidos do corpo. No coração, muito no sistema nervoso, na pele e em vários outros órgãos também. Muito legal. Existe mais de um tipo de testosterona, doutor? A testosterona propriamente dita, ela é apenas um hormônio, entendeu? Que nos homens é produzido principalmente nos testículos, né? E na mulher nos ovários e na suprarrenal. Existem alguns outros hormônios que podem ser usados em situações clínicas específicas, que nós chamamos de derivados de testosterona. Mas a testosterona propriamente dita, ela é uma só, e ela pode ser usada de vários, pode ser administrada no corpo por várias vias. Tá. E o que vem a ser a testosterona endógena e a exógena ou exógena? Perfeito. A testosterona endógena é a testosterona que é fabricada pelo próprio organismo. Como eu disse, nos homens, principalmente nos testículos, e nas mulheres,
né, nos ovários e na suprarrenal, no córtex da suprarrenal. A testosterona exógena é a testosterona que é administrada, né, por várias vias, existem vias injetáveis, transdérmicas, provavelmente a gente vai falar um pouco sobre isso. Só que no final das contas é a testosterona. Quando a testosterona está no sangue e ela chega nos tecidos-alvo do corpo, o corpo, por exemplo, o sistema nervoso ou os músculos, ele não diferencia, olha, essa é endógena, então vai promover uma função específica, e essa é exógena, vai promover uma outra. Não, ambas agem como testosterona, como se o corpo tivesse produzido, por isso que chama-se reposição de testosterona. Muito bem, agora eu quero a sua atenção, atenção você que está nos assistindo, eu quero a sua opinião. Você já mediu, você já fez um exame para ver como é que está a sua testosterona? Você já verificou isso? Estou falando com você homem, estou falando com você mulher, bota aí apenas um sim ou não, ou se você quiser um breve comentário, mas eu quero a sua opinião, é importante e daqui a pouco eu explico por que é que eu estou perguntando isso para você. Então, seguindo aqui com o meu amigo doutor Vicente Coutinho, doutor, o médico indicado para fazer essa dosagem, para avaliar a dosagem, o quanto a pessoa está de testosterona, né? Clínico, nutrólogo, endócrino, certo. Qual que é o médico, ou todos eles, como é que é isso? Perfeito. O médico mais indicado para fazer o manejo da terapia de reposição de testosterona é o médico que tem conhecimento adequado para isso. Tá. Então, porque muitas pessoas falam, olha, o médico que cuida de hormônios é o endocrinologista. Sim, ele cuida de patologias hormonais específicas. A reposição de testosterona, ela age em todos os órgãos do corpo. Então, existem muitos médicos de outras especialidades habilitados a trabalhar com reposição de testosterona. Nos Estados Unidos, que existe esse estudo, essa estatística, os médicos que mais prescrevem testosterona e conduzem, têm conhecimento para fazer o tratamento com testosterona são os médicos de família e os clínicos gerais. Tá. E agora, quanto tempo leva uma avaliação? Bom, a avaliação ela é uma avaliação, tem que ser uma avaliação completa. Tá. Não basta apenas para o médico solicitar o exame laboratorial e apenas ele olhar no número do resultado do exame e julgar apenas olhando o número do exame se uma pessoa precisa ou não de reposição de testosterona. Isso é uma coisa muito importante, porque normalmente as pessoas, entre os homens, existe essa conversa masculina de quanto está a sua testosterona. Olha, a minha deu 500, a minha deu 300, a minha deu 600. Então a pessoa fala, você está só com 300, então você precisa de fazer um tratamento com reposição de testosterona. Mas não é por aí. O número, ele é um parâmetro importante, sem dúvida, mas a decisão de iniciar ou não uma reposição de testosterona pelo médico conjuntamente com o paciente, ela é principalmente baseada nos sintomas relacionados. Então, muitas vezes a gente encontra pacientes homens que curiosamente pede para algum parente ou algum amigo médico dosar a testosterona e ela vem ali perto do máximo. Pronto, aí ele já procura um médico para fazer a reposição. Aí o médico habilitado, a primeira pergunta que ele deve fazer para o paciente é o seguinte: se você não tivesse visto esse exame, que você ficou preocupado que está meio baixo, você teria procurado um médico para tratar isso? Ou seja, você está incomodado com a tua performance corporal, a tua performance esportiva, mental, sexual, profissional, que a testosterona age em tudo isso. Sim. Se o paciente falar, não, eu pedi o exame aí por curiosidade. Bom, então você já sabe que esse paciente, provavelmente, ele não vai se beneficiar com a reposição de testosterona, porque ele não precisava, ele não tinha sintomas relacionados, ou seja, os sintomas são mais importantes do que apenas o número que vem no exame. Tá bom, mas por exemplo, se eu for fazer uma aplicação, perguntar para você se eu preciso tal. Antes, suponho que tem como vocês médicos chamam, uma anamnese, quer dizer, um bate-papo para saber de fato se a pessoa está se sentindo bem, tá? Porque eu acho que determinadas deficiências do organismo a gente se acostuma tanto que a gente nem percebe que tem, né? É como a audição.
Você vai acostumando com o seu nível de audição, vai baixando devagarinho. A hora que você vai fazer uma audiometria, uma lavagem de ouvido, você se surpreende porque estava precisando da bagaça, né? Cada aplicação, quanto tempo leva, assim, como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro, o que você falou faz todo sentido, né? É necessário fazer uma anamnese muito detalhada, um exame físico no homem, mesmo porque muitas vezes o homem não tem certeza se ele precisa ou não. Porque você pergunta para ele como é que está o teu desempenho na parte esportiva, como é que está a tua parte sexual, como é que está a tua parte profissional, a tua concentração, tua memória, o teu ânimo para as atividades do dia a dia. E ele fala assim, acho que tá bom. E muitas vezes você vê o exame tá baixo, aí o médico, qual é o raciocínio normal dele? É pensar assim, bom, com esse exame baixo aí, ele falou que ele acha que tá bom, porque o parâmetro dele é um parâmetro enviesado. Ele já deve, se for possível, o médico até consulta os exames anteriores dele. Então, às vezes, ele está muito tempo já com os níveis inferiores de testosterona que ele já acha que aquilo é o normal que ele deveria ter. Então, muitas vezes, nesses casos, com nível de testosterona geralmente no exame abaixo de 350, às vezes abaixo de 400, o homem, mesmo sem ter sintomas muito definidores de testosterona baixa, ele pode se beneficiar bastante com a reposição de testosterona. Isso é muito caso a caso. Isso vale para as mulheres também, doutor? Isso vale para as mulheres também. Obviamente a abordagem é bem diferente, né? As mulheres, a testosterona ela é tão importante para as mulheres quanto para os homens, né? Mas a abordagem é muito diferente porque a mulher ela é muito mais suscetível a efeitos colaterais do que os homens. O homem ele já tem uma natureza de ter testosterona mais elevada no sangue. Tá. Claro que ela vai abaixando conforme vai passando a idade, algumas doenças que ele pode adquirir, um estilo de vida inadequado, ele dorme mal, ele come mal, ele bebe. Todos esses fatores aí, eles podem promover uma diminuição progressiva do nível de testosterona. Mas na mulher, a reposição de testosterona, ela tem uns critérios mais específicos e ela deve ser feita com muito mais cuidado, muito mais critério, porque a sensibilidade dela a ter efeitos colaterais é bem maior. Muito legal. Doutor, você que chegou agora, se você chegou agora, depois assista esse episódio desde o começo, mas também assista até o fim, né? Você não pode perder. Estou aqui com meu amigo doutor Vicente Coutinho. Ele é clínico, ele é nutrólogo e a especialidade dele é a sua longevidade, é a sua qualidade de vida e você não faz isso sem ter um controle da sua taxa hormonal de testosterona, tá bom? Então preste bastante atenção nesse episódio aqui. Por que ela cai com o tempo? Existe alguma causa ou algumas causas principais Sim, da testosterona cair? Existem algumas causas já bem estudadas que promovem diminuição progressiva dos níveis de testosterona. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existe, para todas as doenças que o ser humano possa ter, existe uma tendência genética específica. Então, existem pessoas que já nascem com níveis de testosterona inferiores do que talvez seria ideal para ela ter. Existem algumas raças, algumas particularidades geográficas, tem lugares do mundo em que as pessoas têm testosterona menor do que outras, isso está sendo muito estudado. Mas os fatores principais que causam diminuição dos níveis de testosterona, o primeiro, como não poderia deixar de ser, é a passagem da idade, é o envelhecimento. Então, não necessariamente o homem, após lá os 40 anos, 35, 40, que é a idade que começa naturalmente a ter uma redução dos níveis de testosterona, não necessariamente ele vai ter essa redução, não obrigatoriamente. Isso varia muito de caso a caso. Existem homens, diferente da mulher, né? A mulher, infelizmente, não depende muito da boa vontade, do estilo de vida dela. Quando ela entra na menopausa, ela tem uma queda, geralmente antes da menopausa, né? No período do climatério, ela tem uma queda progressiva e mais abrupta dos níveis hormonais dela, inclusive de testosterona, depois nós vamos falar disso. Mas vamos lá, existem homens que chegam aos 60, 70 anos com testosterona de garoto, com a testosterona perto dos níveis normais altos. Mas a maioria dos homens, eles têm um ritmo de queda de mais ou menos 10% da contagem de testosterona a cada 10 anos a partir dos 35, 40 anos. Isso
é variável. Existem outros fatores, por exemplo, um dos mais comuns, a obesidade. A obesidade, o homem que é obeso, frequentemente ele tem ou está em sobrepeso, níveis de testosterona menores. A principal causa disso é porque na gordura do homem, que tem sobrepeso ou obesidade, acontece uma transformação, uma reação chamada aromatização da testosterona para um outro hormônio chamado estradiol. Por isso que o homem que tem mais gordura corporal, às vezes ele até começa a ter formas femininas, ele começa a ganhar um culote, a região mamária se desenvolve, às vezes ele tem aquela chamada ginecomastia, que é o desenvolvimento da glândula mamária no homem e outros sintomas relacionados. Existem também outros sintomas responsáveis pela diminuição da testosterona, que nós falamos assim, são sintomas gerais de estilo de vida. Quem dorme mal, quem come alimentos mais ultraprocessados de menor qualidade calórica, as pessoas que não se exercitam já sabem que o exercício físico é um estimulante da produção natural de testosterona. A pessoa que tem hábitos de ingerir bebida alcoólica ou usar drogas ilícitas, isso já é documentado que essas pessoas têm níveis menores de testosterona e recentemente descobriu-se também que alguns tipos de traumatismo ou no testículo, talvez as pessoas já ouviram falar que o ciclista, às vezes ele bate ali a região testicular na... Tanto que já desenvolveram vários bancos, né? O anti-bicicleta, mas eu acho que nenhum acaba sendo o ideal. Acaba tendo um trauma, embora não é um trauma muito abrupto, mas é um trauma repetitivo, pode diminuir quem tem varicocele, né? Que é uma varicosidade na região testicular também, e até trauma de cabeça. Jogadores, depois fizeram pesquisa, jogadores da NFL, futebol americano, eles têm muito traumatismo, mesmo com o capacete, eles têm níveis de testosterona menores conforme a frequência alta de trauma. Tá bom. E o tabagismo influi na O testosterona? tabagismo não está diretamente ligado à testosterona, não há essa correlação. Tá bom. Agora, o que é um nível ideal? Porque eu acho que isso depende da pessoa, né? Como você falou. Perfeito. Né? Não existe um padrão, é isso? Exato. Existe um valor de referência nos exames laboratoriais que as pessoas chamam de valor normal. Tá. Então, mas isso é muito importante, os nossos espectadores aí se atentarem a isso, porque normalmente quando a pessoa faz exame, ela tem que saber que aquele valor que tem ali, na testosterona depende do laboratório, normalmente entre 250 e 850 para homens, e em mulher normalmente entre 10 e 60, a unidade é nanogramas por decilitro de sangue. Normalmente o homem ele sempre quer estar lá perto do máximo, a mulher quer estar meio que na metadinha para não ter muita testosterona e tal. Então, vale a gente lembrar que esse intervalo do valor de referência é uma média das pessoas. Isso não significa que seja o ideal para você, ou o ideal para mim, ou para quem está nos assistindo. Então, por isso que eu falei há alguns minutos atrás que o médico que sabe trabalhar com reposição de testosterona nunca vai pegar o teu exame, olhar o numerinho e vai falar você precisa ou você não precisa. Por que também isso? Porque existem muitos homens que têm testosterona mais baixa no exame, mas essa testosterona ela funciona perfeitamente bem para aquele homem. Por dois motivos principais. Primeiro motivo, porque não é só o quanto tem de testosterona no sangue, e sim o quanto ela faz efeito. A testosterona faz efeito nos órgãos do corpo através de uma ligação com um receptor, chama receptor androgênico. É como se fosse o buraquinho que tivesse em cada tecido, no cérebro, no músculo, no sistema nervoso, na pele, e que a testosterona se encaixa. Só que a quantidade, a densidade desses receptores varia de pessoa para pessoa. Ou seja, você pode ter um 300 de testosterona que te entrega muito mais efeito, disposição, energia, libido, ânimo, força muscular, recuperação dos treinos, do que um amigo teu que tem 600, mas ele fala, eu não sinto esses 600. Então, além disso, qual é o outro fator? A demanda das pessoas é muito variável. Hoje, para a maioria dos homens, a demanda é maior. Como assim? Nós somos muito mais cobrados.
Hoje, se você pegar um homem que tem 60 anos, a pessoa vai lá e fala, pô, 60? Oh, levanta daí, vamos treinar, vai se exercitar. Por quê que as pessoas cobram muito mais? Porque existem outras pessoas fazendo isso, né? Antigamente, já a cobrança já era menor, para a mulher também. A mulher hoje ela quer ficar muito mais bonita do que antes. Então, as demandas são variáveis. Agora, se você pegar uma pessoa que ele é um pescador, ele acorda cedinho, pesca, volta, come, dorme, no outro dia ele acorda de madrugada e você fala para ele, olha, como é que tá teu nível de disposição, energia, ânimo? Ele vai falar assim, tá tudo tranquilo. E a testosterona dele tiver lá no beirando o mínimo, esse homem não precisa de reposição de testosterona. Então, esse intervalo no exame laboratorial ele é muito largo, mas não interpretamos apenas com isso. Isso é muito importante. Muito bom. Vou perguntar para você, ao passando, porque o assunto aqui, né, é a reposição de testosterona e compatíveis com o nível de homem, de mulher, que com cada biotipo, etc., ela é necessária para os dois sexos. Mas, por exemplo, só rapidamente aqui, que a pessoa pode estar se perguntando, existe um tratamento assim em relação à progesterona? Não, a progesterona é um hormônio que tanto o homem quanto a mulher tem, ele é mais importante para a mulher, é um hormônio muito relacionado, como o próprio nome diz, progesterona, com a gravidez, né? Na mulher, a reposição principal em menopausa é a reposição de estradiol, que é o estrogênio. Normalmente na mulher que ainda tem útero, que não é esterectomizada, quando o médico repõe o estradiol no climatério ou na menopausa, convém repor também a progesterona para evitar uma proliferação inadequada da camada externa do endométrio. Então, para a mulher isso é muito importante, a reposição. Normalmente, uma mulher em climatério ou em menopausa que vai fazer uma reposição hormonal, para ela se sentir plena, para ela se sentir muito mais sem os sintomas de desequilíbrios hormonais, a reposição é feita com os 3 hormônios, o estradiol, a progesterona e a testosterona. Existem vários modos de fazer. Muito legal. Bom, eu perguntei para você agora há pouco, né, se você fez ou não exame de testosterona, se você... Enfim, eu já vou te responder. Logo após esse agradecimento, que eu não posso deixar de fazer, para o meu amigo Kobe, né, o Ricardo Kobe, que fundou aqui em São Paulo a Old School Pinball, doutor. Que é uma viagem no tempo, é um clube de fliperama, tá entre os 3 melhores do mundo, tá? Os outros 2 são americanos, esse daqui é o único, fora os americanos, que está entre o top 3 no mundo. É um antiquário, ele é uma pista de dancing music com o DJ ao vivo, tá legal? Ele tem máquinas, é uma diversão eletrônica, mas ao mesmo tempo ela é mecânica, porque fliperama, a molecada de hoje, a geração de hoje, teus filhos, sobrinhos, não conhece. Leva eles vão se apaixonar. Tem até um telefone público, um orelhão que funciona. Quero ver a molecada saber ligar para você no disco, tá? Tem máquinas fantásticas, tem drinks inesquecíveis, tem petiscos maravilhosos. Você fazer a sua festa de aniversário, você fazer a sua reunião. Eu vou numa festa hoje lá. O lugar é maravilhoso. O teu Dureto Solto 292A no Cambuci. É fácil de chegar, difícil de sair. No Instagram você procura @oldschoolpinball, ALL no final, ou pode consultar pelo zap 11 991 578 872. Quando a gente está falando de saúde aqui, nós temos que lembrar também que tem que manter aí os níveis de colesterol, os índices de pureza do organismo, tudo tem que estar em equilíbrio. Então, quero te recomendar os grãos, tá? Os nuts, como a gente fala, da Golden Prime. A Golden Prime, ela tem todos os grãos que você precisar. Eles têm tem milho, aquele milhinho torrado que vai bem com uma cerveja. Eles têm castanha de caju, castanha do Pará, eles têm tâmaras, entendeu? É maravilhoso isso daí. Eles têm um mix de grãos. E detalhe, por que é fantástico? Não tem toque manual, maravilhoso, só que também não é frito. É torrado eletronicamente, 0 colesterol, tá? Se torna muito mais leve, digestivo e faz, sabe o quê? O pessoal te aplaudir e pedir onde você comprou, tá legal? Então vai lá, na internet, Instagram, @GoldenPrimeOficial, tá bom? Ou pelo zap 11 940 082 357. Agora sim, perguntei para você se você já fez exames de testosterona, etc, tal. Agora vem a resposta. Será que você sente um desses sintomas aqui que ele vai falar? Porque se você sentir,
você poderá estar precisando. Doutor, então, os sintomas que podem indicar, de forma geral, a queda da testosterona. Vamos lá. Os sintomas principais que as pessoas começam a sentir e relatam muito é uma fadiga inespecífica, Tá. aquela pessoa que dorme bem, se alimenta bem, mas ela já acorda cansada, um nível de energia, de ânimo aquém do que deveria ou que já foi um dia. Uma redução no interesse sexual, na libido, nos homens também, na frequência e na qualidade das ereções. Uma perda, uma redução de massa muscular. As mulheres relatam muita flacidez muscular aumentando, isso é bem notável. A parte cognitiva, que é o desempenho cerebral, atenção, concentração, disposição mental e memória, a pessoa começa a sentir que progressivamente isso está ficando aquém da demanda que ela tem, e esses são os principais. Agora que você falou de cognição, para quem não sabe, a cognição é só a interação com o meio. Vê que a pessoa, quando está depressiva, cai isso, não quer falar com ninguém, não quer interagir, quer ficar no canto e geralmente no escuro, o que piora a situação do deprimido. Mas já que você falou em cognição, vou te perguntar também no humor, né? Porque o humor tem tudo a ver com cognição. Quer dizer, a testosterona, ela atua no humor também? Sem dúvida. A testosterona está diretamente ligada às situações, às sensações de humor. Pessoas de testosterona baixa, além delas serem pessoas com mais desanimadas, têm menos ânimo, e normalmente são pessoas menos que têm mais mau humor. São menos. Então, como você fala de ânimo, a procrastinação é um indicativo de baixa testosterona? Sem dúvida. Ou é um indicativo mais de estresse, que a pessoa está saturada? Em ambas as situações, mas está muito interligado com baixa testosterona, a redução de ânimo e a procrastinação das situações aí. A testosterona, ela tem um efeito bioquímico no corpo que nós chamamos de efeito dopaminérgico. A dopamina é um neurotransmissor responsável por várias coisas, por situações de circuito de recompensa, mas principalmente pela motivação. Motivação é o ato de iniciar tarefas. Então, quando a pessoa está com uma transmissão dopaminérgica adequada, ela procrastina muito menos. Então, é muito notório os pacientes relatarem que, olha, nossa, eu estou muito mais animado, eu acordo com vontade de fazer as coisas que eu tenho que ter vontade, trabalhar, estudar, se relacionar com família, amigos, negócios, trabalhar melhor. Isso é muito gratificante para o médico, porque normalmente o paciente espera aquela melhora muscular, aquela melhora sexual, mas geralmente quando ele volta na segunda consulta, ele fala, olha, eu não imaginava o quanto isso ia melhorar a minha parte cognitiva. Como eu estou mais animado, geralmente é esse o termo que os pacientes usam, como eu estou muito mais animado para situações minhas do dia a dia. Muito bom. Atenção, agora eu vou fazer outra perguntinha para você. Preste atenção. Você tem alguma doença? Claro que você não precisa especificar aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Sim ou não? Porque já a gente vai saber com o Dr. Vicente Coutinho aqui, nutrólogo, especializado em qualidade de vida e longevidade, se a sua doença tem ou não relação com o nível de testosterona. Então, indica aí para mim se você tem ou não alguma doença, já a gente conversa disso. Uma curiosidade, tem casos contrários, que é a pessoa ter que reduzir a testosterona porque ela tem muito? Sim, existem casos na ciência médica, principalmente em mulheres, porque o nível de testosterona em mulher elevado é uma coisa muito mais notável e mais desconfortável do que no homem, né? Então, na mulher existem, o mais comum é a síndrome dos ovários policísticos, em que ocorre uma maior produção de androgênios, né, de testosterona pelos ovários da mulher, e isso normalmente causa efeitos incômodos nela, aumento de oleosidade na pele, queda de cabelo, acne, às vezes também um pouco de engrossamento da voz. Isso é bem notável, notório de incomodar bastante. Em homens também pode acontecer, isso é bastante raro, mas existem alguns tumores, tanto testiculares quanto na suprarrenal, na mulher também existe na suprarrenal, produtores de testosterona. Isso daí normalmente é detectado em idades mais jovens e feito tratamento específico. Mas se o homem ou a mulher fizer uma aplicação, fizer uma terapia
para compensar a testosterona, mas ela não precisa, e aí acaba não sendo uma compensação, acaba sendo uma sobreposição de testosterona, tá? Então, qual é a consequência disso? Traz problema? Traz, e isso é extremamente comum, né? Todo mundo já viu alguma pessoa é, de- que é fácil da gente perceber que fez um uso abusivo, né, de hormônios. Normalmente não apenas testosterona, o pessoal que usa hormônios para aumentar, né, a musculatura, Olha para aí, pessoal, aumentar presta a... atenção, isso é muito importante, hein? É muito importante porque recentemente perdi um amigo Sim. por causa de fazer academia e querer ficar bacana, se matou por fazer uma dieta, depois morreu por si só, por causa dos esteroides anabolizantes, e o fator foi esse, né, no coração. Eu precisei interromper, não para interromper, mas para reforçar isso, sabe? E a testosterona também você não deve utilizar em demasia, por causa. Eu fiz questão de fazer essa pergunta, doutor, pode retomar, por favor. Isso é importantíssimo, Pardini. Em primeiro lugar, porque o que acontece? A testosterona, como ela promove um benefício estético para as pessoas, isso é muito tentador, isso é muito complicado, porque envolve toda uma questão psicológica, uma questão emocional, uma questão de baixa autoestima de algumas pessoas que acabam recorrendo a isso porque meu amigo fez e não teve complicação nenhuma. E infelizmente nós estamos num momento do mundo que é esse momento, né, e daqui para frente vai ser assim para sempre ou até mais, que é esse momento virtual em que a gente consegue comprar qualquer coisa pela internet. Então, ou seja, comprar hormônios pela internet, obviamente de mercado negro, sem um médico supervisionando, isso as pessoas, infelizmente, é uma coisa que as pessoas têm esse acesso. Então as tentações são muito grandes, por quê? Porque a mídia promove isso, a mídia coloca lá o ator fortão, ela coloca lá aquela atriz toda, mas né, a gente só está vendo ali a parte boa. Os médicos que trabalham com isso, os médicos que infelizmente né, têm que fazer esse tratamento das complicações relacionadas, isso é uma coisa que ninguém mostra em rede social quando as coisas dão errado. A gente só vê os amigos bonitos, os conhecidos bonitos, a parte boa. Então, resumindo, a testosterona e os esteroides anabolizantes são medicamentos, eles têm o seu uso adequado na medicina. Existem condições em que a pessoa precisa desses hormônios para que ela não perca progressivamente a massa muscular, alguma queimadura, alguns casos de câncer, alguns casos de desnutrição, de má absorção calórica, eles têm o seu uso. Então, o uso indiscriminado ele está associado a uma série de complicações e ele deve ser combatido e evitado a todo custo. Você pode citar, eu sei que deve ser muita coisa, alguns poucos exemplos, por exemplo, ao menos dessas complicações, para o Sem pessoal dúvida. ter noção disso, do perigo? Vamos lá. A testosterona, como nós conversamos há alguns minutos atrás, ela age praticamente no corpo todo. Então, quais são os principais riscos associados ao uso inadequado, indiscriminado, o abuso, o mau uso de testosterona? Principal risco chama-se risco cardiovascular. O coração ele é um órgão que ele tem muitos receptores de testosterona. O que nós sabemos hoje em dia? Que o uso médico controlado de testosterona, sob supervisão médica, ele não aumenta o risco cardiovascular. Foi feito um estudo recente, o ano passado. Esse estudo o nome do estudo chama Traverse. Esse estudo foi publicado no New England Journal of Medicine, que é uma das três revistas mais importantes de medicina do mundo, e eles fizeram esse estudo justamente para tirar a prova do qual é o risco cardiovascular do uso adequado de testosterona. Nesse estudo, eles pegaram 5.246 pessoas, homens entre 40 e 85 anos. Todos esses homens já tinham alguma história pregressa de um problema cardiovascular, já tinham tido ou um infarto ou um derrame, ou eles tinham risco cardiovascular aumentado, ou seja, eram hipertensos, eram diabéticos, eram homens já com um risco maior. Eles dividiram essa população de homens em dois grupos, foi um estudo duplo cego randomizado, estudo mais bem feito, detalhado que poderia ser feito. E metade dos homens tomaram a testosterona, fizeram a terapia de reposição
com doses médicas, com doses adequadas e com controle, e metade não recebeu a testosterona. Nenhum dos pacientes sabiam se estava recebendo ou não, ou seja, era um estudo duplo cego. E depois eles foram ver, depois de 2, 3 anos, qual era a incidência de morte, de infarto e de eventos cardiovasculares isquêmicos. E eles viram que no grupo que usou testosterona não houve aumento da incidência. Então, isso a gente não pode extrapolar para falar que a testosterona não faz mal para o coração. Então, o que a gente tem que tirar a conclusão do estudo é o que ele mostra. Testosterona usada controladamente, em doses médicas, com uso adequado, não fez as pessoas aumentarem o risco de ter um infarto ou morrer. Agora, não podemos extrapolar isso para dizer que usar de qualquer jeito, né? E terminando a resposta, não é apenas o coração. Então vamos lá. Falamos do coração, a parte de sistema nervoso, a testosterona é um hormônio adrenérgico, ou seja, ela deixa a pessoa mais pilhada. Mas o pilhado depende da pessoa, ele pode extravasar para um aumento de ansiedade, de impulsividade e, em último caso, até de agressividade. Que a gente ouve falar alguns casos aí na mídia. O rapaz... Só que a gente não pode colocar no mesmo balaio. Uma coisa é o homem que fez uso abusivo de testosterona, um mau uso, né? Que teve uma crise nervosa, que teve uma crise ansiosa, bateu em quem não deveria bater. Outra coisa é o homem que fez com controle médico. Com controle médico, a gente não pode falar que não vai aumentar, mas é uma coisa muito mais controlada, né? Então, tanto no coração, no sistema nervoso, na pele, todo mundo sabe, aumenta o risco de ter uma oleosidade ou acne. Queda de cabelo pode promover nos homens que têm uma tendência genética, ele pode acelerar, né? Isso depende mais da genética do que do hormônio, mas depende do hormônio também. E os principais são esses. Muito bom. Agora, ele falou aqui uma coisa muito importante, se você costuma tomar remédio comprado pela internet, tudo bem, mas desde que o remédio seja prescrito. Aí você vai falar assim, pô, mas aí os caras vendem bomba, os caras vendem reposição de testosterona online, pela internet, pelos portais tipo o Mercado Livre, vamos dizer aqui. Eles vendem, não pode? Peraí, gente, ali você não está num site médico, num site clínico, você está num site de vendas. E muitas vezes não é Mercado Livre, são as lojas distribuidores parceiros, tá? Então, consumir qualquer coisa assim, até por isso eu vou perguntar aqui. Reposição de testosterona é diferente de suplementação de testosterona? Atenção com isso aqui, gente. Ótima pergunta. Hoje em dia está muito em moda, né? Porque as pessoas elas querem melhorar. Então, muitas vezes a pessoa tem receio, e com razão, deve ter mesmo, de tomar testosterona sem ter um acesso, uma orientação médica adequada, mesmo porque isso nem todas as pessoas, infelizmente, têm recurso financeiro para isso. E isso na rede pública e nos planos de saúde é muito difícil de ter esse suporte, mas as pessoas querem melhorar e elas ficam muito tentadas, porque provavelmente você, olhando no Instagram, olhando na internet, você já piscou para você ali, olha, suplemento fitoterápico, aumenta os níveis de testosterona de modo seguro, sem hormônios, vai te dar um resultado. Então, assim, existe os chamados testosterone boosters. A pessoa que teve a oportunidade de ver em outros países, nos Estados Unidos, você vai num Walmart da vida, uma GNC, uma loja de suplementos, aqui no Brasil também, tem uma gôndola enorme de suplementos para aumentar a testosterona. Isso vai... algumas pessoas que são aí ligadas ao meio ou têm um certo interesse já ouviram os nomes, que os nomes são super marcantes, porque são exóticos. Tríbulos terrestres. Já ouviu falar de tríbulos? Já. Quem não ouviu falar? Tríbulos terrestres, maca peruana, feno grego, maca peruana, então? Maca peruana é famosíssimo. Se você colocar lá, coloca lá na internet, no Google, maca peruana testosterona, vai falar que aumenta, né? Só que é lógico que o site que vai falar ali, ele vai falar que pode aumentar, que tem estudo que aumenta, e embaixo vai ter aquela botão, letra que você não consegue ler, né? Isso, e vai ter um botãozinho, clique aqui para comprar. Então vamos lá, existe um interesse bilionário da indústria de suplementos em vender suplementos para aumentar a performance e mais especificamente a testosterona. Se você falar, Vicente, esses suplementos eles não funcionam? Eles não funcionam como prometem.
Vamos lá. Eles até podem promover um aumento do nível de testosterona, mas é um aumento discreto. Na grande maioria das vezes, o efeito que a pessoa tem, porque às vezes a pessoa toma e fala, não, em mim funcionou, ó. Tô mais forte, tô treinando bem, a disposição, a libido, a minha ereção tá ótima, só pode ser isso porque eu só tomei isso. Vamos lá. Primeira coisa, o efeito placebo na medicina é poderosíssimo. Não que ele seja errado, é um efeito mais ou menos, hoje já sabe que 30 a 40% dos tratamentos tem efeito placebo envolvido. Então, muitas vezes a pessoa, ela tomou, ela acreditou tanto, ela melhorou tanto as outras coisas da vida dela. Ó, já que eu tô tomando isso daqui, eu vou treinar para valer, eu não vou beber, eu vou me alimentar bem, eu vou dormir cedo. Pô, se você fizer isso sem tomar o... Já tá. Você já vai aumentar também, Lógico, entendeu? E outra coisa que existe muito, e as pessoas devem tomar muito cuidado com comprar online, com comprar em essas compras que você não tem muita certeza, chama-se contaminação. Existe também muitos casos comprovados de contaminação de suplementos em que você está comprando uma coisa e de repente tem até um hormônio ali dentro, que é o que você estaria evitando, e misturado ali, porque o fabricante colocou um pouquinho ali para dar uma temperadinha para fazer efeito, isso acontece muito também. Muito bom. Agora, a pergunta que o pessoal deve estar se fazendo, os métodos para essa reposição. Ótimo. É a diferença entre eles. Vamos lá. Existem muitos métodos de administração de testosterona. Os mais conhecidos e mais antigos é a injeção intramuscular. Hoje em dia pode-se fazer subcutânea também de testosterona. Hoje em dia existem outros métodos, a testosterona transdérmica, que passa na pele, pode ser um gelzinho ou pode ser um creme transdérmico, isso depende caso a caso. Existe a testosterona com os implantes hormonais, em que são colocados embaixo da pele e tem uma duração mais longa. Existe a testosterona, um adesivo que coloca no corpo que vai liberando. E a grande revolução da testosterona futura provavelmente vai ser a testosterona em cápsula por via oral, de tomar. Já existe, né? Infelizmente ela não tem muita eficácia e não é uma coisa muito fácil. Tem até no Brasil, nos Estados Unidos tem umas mais evoluídas, porque a pessoa tinha que tomar 3 vezes por dia, junto com uma refeição gordurosa para absorver. Então imagina, você tem que parar 3 vezes por dia para tomar testosterona, eram várias cápsulas. Comer com gordura. Comer com gordura, você tem que parar de manhã, já pensou? Você tem que comer lá um bacon ali com omelete, né? Tem gente que gosta, tem gente que não, né? Então, mas a indústria farmacêutica ela já está se aprimorando muito, o futuro vai ser a testosterona por via oral. Mas o tratamento, existem métodos muito diferentes. Ele é recomendado caso a caso ou o paciente chega lá no seu consultório e você coloca os métodos à disposição e ele escolhe? Como é que é feita essa seleção? Perfeito. Ele é caso a caso. Por exemplo, uma pessoa que, hoje em dia, o método de administração mais usado de testosterona é a via transdérmica. É de passar na pele e ter uma absorção. Por que é o mais usado a via transdérmica? Primeiro, pela praticidade. Tem muito paciente que ainda é um pouco reticente de ter que ficar tomando uma injeção aí a cada 10, 7 ou até 14 dias. Existem injeções de duração mais longa, existe até uma injeção de duração de 2 a 3 meses, mas é uma injeção meio dolorida e não são todos os pacientes que se adaptam bem a isso. Então, depende do caso, principalmente porque em muitos pacientes hoje em dia a gente pretende administrar a testosterona, mas sem paralisar a produção natural da pessoa. E hoje isso já é possível. E pela testosterona por via transdérmica, um médico habilitado a isso, ele consegue, ao mesmo tempo, administrar a testosterona, ou seja, testosteronar o homem, né, ele ter toda a melhora relacionada, sem atrapalhar a produção natural de testosterona pelo testículo dele. Qual seria a vantagem disso? Primeiro, a fertilidade. Né? Então, muitos homens já procuram para começar a terapia de reposição de testosterona, mas ainda querem ter filhos. Esse homem você tem que tomar muito cuidado para você não atrapalhar essa intenção dele, porque a testosterona injetável e o implante hormonal, eles vão inibir, eles vão causar uma progressiva atrofia testicular que é reversível, mas às vezes demora um pouco de tempo e dá um pouco mais de trabalho. E na testosterona por via transdérmica você consegue preservar
tanto a produção, o testículo dele funcionante, mesmo porque, por que é bom proteger ou preservar a produção? E se você vai num consultório do médico e você começa a fazer a reposição, mas você não tem certeza se você vai querer fazer isso para sempre? Antigamente considerava-se que era um compromisso eterno. Ó, se você começar, você não vai conseguir parar, porque se você parar, você está com a tua produção comprometida e nunca mais você vai voltar. Hoje, os conhecimentos já evoluíram muito. A gente consegue tanto preservar a produção do homem e, em alguns casos, a gente recupera a produção também. Muito bom. Bom, eu perguntei para você, agora há pouco, se você tem alguma doença, sim ou não. Você comentou aí, porque depois eu quero ver e é muito importante a sua participação. Já já a gente vai saber se o que você sente pode ou não ser um indicativo de nível de testosterona abaixo. Mas antes eu quero convidar vocês aqui, você vai fazer aí uma reunião, estamos falando de hábitos saudáveis, né? Estamos falando de cuidados, de qualidade de alimentação. Não posso deixar de recomendar para vocês a Vacari Eventos. A Vacari Eventos leva lá para sua festa, para o seu jantar, casamento, reunião, entendeu? Um papo com os amigos, olha, tem pizzas maravilhosas, tem carnes, tem feijoadas, olha, tem risotos fantásticos, massas incríveis, tem todo tipo de alimento que você pode imaginar e não imaginar, sopas, então uma variedade incrível. E detalhe, feita com muita qualidade, com muita entrega, e a qualidade é tudo e com um preço justo. Aí é difícil, né? Só lá na Vacari mesmo. Então, na internet você busca no Instagram, @vacari.vc, tá? Vacari com 2 Cs. @vacari.vc, ou você manda um WhatsApp lá, 11 999 994 211. Agora, se você, vamos mudar um pouquinho o papo aí, você é um cara atlético, vai para academia, ou vai trabalhar de moto, enfim, você gosta de moto, gosta de carro? Em São Paulo é uma das capitais do mundo que mais se rouba moto. E a Skynet Rastreadores desenvolveu um sistema que só eles têm, o dispositivo. O cara pode desmontar sua moto, o cara pode picotar sua moto no desmanchador de moto lá, não vai sair o dispositivo, e o cara pegou a sua moto, balançou, enterrou, jogou na água, põe na caçamba, levou de guincho, não interessa. Vai disparar no seu celular um dispositivo que acusa. Estão mexendo na moto. A partir daí, pelo seu celular, você aciona a Skynet Rastreadores, que aciona a equipe de segurança e já começa a perseguição do seu bem. Eles têm mais de 95% de sucesso na recuperação de bens. Você vê o seu bem se deslocando em tempo real, como você está vendo aí. Olha, é fantástico, tá? Eu recomendo. Na internet você vai lá, @Skynet Rastreadores. E pode mandar um zap também, 11 947 794 474. Agora sim, se você tem alguma doença, preste atenção se tem relação com a testosterona. Doutor Vicente Coutinho, que doenças podem indicar uma irregularidade na taxa de testosterona? Exato. Existem algumas doenças relacionadas com diminuição da produção natural de testosterona. Uma que chama muita atenção, que é uma doença super frequente, que é o diabetes. Então, já se sabe que o homem ou a mulher que tem diabetes mellitus, né, geralmente a diabetes tipo 2, que é a diabetes mais comum, que é aquela diabetes adquirida, né, que geralmente ela começa a se manifestar ali a partir dos 30, 40 anos. Cerca de metade das pessoas que têm esse diagnóstico de diabetes, elas têm níveis de testosterona diminuídos. Mas o que tem diretamente a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver, porque faz parte do tratamento específico da diabetes a pessoa ter níveis adequados de testosterona. Tá. Como a gente pode, de modo simples, explicar isso? A testosterona em níveis adequados, ela mantém a musculatura mais forte, mais tonificada. Então, se o diabético tem uma musculatura mais forte, o que significa isso? O músculo dele capta muito mais carboidrato, muito mais glicose da corrente sanguínea dele. Então, ele diminui o açúcar no sangue por captação direta do músculo. Então, ele vai esforçar muito menos o pâncreas dele. Então, resumindo, para um homem, se você ou algum familiar teu tem diabetes, não deixe de orientá-lo para fazer a dosagem de testosterona e perguntar ao médico que cuida do diabetes se não está indicado fazer uma reposição de testosterona. Em muitos casos isso, além, né, de toda a melhora dos sintomas gerais, disposição, energia, libido, ânimo, proativismo,
essa melhora muscular que o diabético vai ter, isso vai melhorar muito o controle do diabetes dele. Vai diminuir o açúcar no sangue, vai diminuir o risco de ter complicações relacionadas. Tá. Eu vou te fazer duas perguntas em uma agora. A relação da testosterona com a qualidade de sono e com o sobrepeso. Perfeito. Vamos lá, ótima pergunta. Então, quanto à qualidade de sono, é uma relação é uma faca de dois gumes. Por quê? Primeira coisa, normalmente o homem que tem testosterona baixa, ele repõe a testosterona, ele relata uma melhora de qualidade do sono, por quê? Fácil de perceber, porque ele cansa mais. Normalmente o homem fica mais energizado. Quando o homem faz a reposição de testosterona, é muito comum isso ser o motivo de dar aquele impulso inicial para ele se cuidar. Então ele começou a testosterona, o médico fala, ó, então faça jus a essa reposição, faz isso funcionar. Se vai treinar, não precisa ser todo dia, arruma 2 vezes por semana para levantar peso, quem quer faz até em casa, compra um par de halter, faz uma caminhada possível. Então esse homem ele cansa mais e ele dorme melhor, porque o exercício físico, obviamente, ele é super benéfico para a qualidade do sono. Por outro lado, pelo efeito adrenérgico da testosterona de deixar o homem um pouco mais ligado, se o homem já é um pouco pilhado, isso pode, ocasionalmente, é menos frequente de atrapalhar o sono, é mais comum de melhorar. E a segunda pergunta foi? Foi sobre a qualidade do sono. Essa foi a primeira. Ah, não, então desculpe. Era a qualidade do sono e... Peraí, deixa eu pensar aqui. Era duas em uma, né? Foi. Era a qualidade do sono... Caramba, me deu um branco aqui. Qualidade do sono... Eu esqueci também, desculpa. Não, o peso Boa, excessivo. muito bem relatado. Então, quanto ao peso corporal, a testosterona, ela pode, por isso que é muito caso a caso, tanto diminuir o peso, que é o que se espera, é o que se tenta, né? Porque a pessoa, claro, ela fica mais... ela vai treinar mais, ela quer se cuidar mais. Geralmente a testosterona ela reforça muito o comportamento. A pessoa que está disposta a fazer a reposição, normalmente é uma pessoa que ela fala, não, eu vou fazer isso valer, eu vou melhorar minha alimentação e eu vou melhorar minha atividade física. Mas por outro lado, a musculatura é um pouco pesada. Então a musculatura pode a hipertrofiar um pouquinho no começo, as doses médicas não promovem muito hipertrofia. E outra, a testosterona numa pessoa ela pode dar um pouco de fome também, que é a musculatura pedindo, né, caloria para ela funcionar. E aí, se é uma pessoa que não tem um bom comportamento nutricional e for matar a fome com esfirra e chocolatinho, aí ela pode ganhar peso também. A relação com os níveis de colesterol, HDL e LDL. Boa. Os hormônios androgênios, eles podem influenciar os níveis de colesterol. Normalmente a reposição de testosterona ela não influi nos níveis de HDL e LDL, né? Em casos específicos, isso é caso a caso, pode subir um pouquinho, mas de qualquer modo, o médico que prescreve a testosterona, ele vai estar monitorizando isso. Então, se o LDL estiver alto, o LDL é o colesterol ruim, o perigoso em gerar entupimento das artérias, ele vai corrigir isso com medicamento, que isso não tem dificuldade alguma. Muito bem, agora duas perguntas em uma. É um assunto delicado, mas necessário. Se existe risco, no caso de dose excessiva de testosterona, causar um câncer? Isso é uma pergunta muito recorrente. E por outro lado, se para quem está tratando câncer, a reposição de testosterona tem alguma relação? Perfeito. Então, não existe nada documentado que uma dose excessiva de testosterona vá provocar diretamente um câncer. Isso não significa, obviamente, que não tenha o risco de outras coisas. Diretamente do câncer, a testosterona em si. Existem alguns anabolizantes, né, que podem... existe na literatura médica casos de aparecimento de tumores primários por uso de anabolizantes, que geralmente na pessoa que faz uso indiscriminado de testosterona, ela usa algum anabolizante junto. E quanto ao tratamento do câncer, sim, cada vez mais é empregado o uso de testosterona e outros hormônios androgênios, anabolizantes, promotores aí do crescimento, da proteção contra o catabolismo relacionado à perda de massa progressiva relacionada de massa muscular do câncer. Então, um dos usos médicos da testosterona e dos outros hormônios derivados da testosterona é justamente o câncer. Muito bom. Agora,
Por exemplo, existe algum caso que a pessoa não possa fazer a reposição de testosterona, embora precise? Algum tipo alguma patologia anterior, algum tipo de alergia, alguma comorbidade? Existe algo que impeça a pessoa? Existe sim. É claro que a avaliação médica por um médico habilitado e experiente na área, ela deve ser bem detalhada antes de iniciar uma reposição de testosterona. E existem doenças pré-existentes, alguma cardiopatia isquêmica avançada, alguma hipertrofia do coração avançada. Se um homem possui um câncer de próstata, ele não convém ele fazer uso da testosterona. Se ele já tratou desse câncer, já tirou a próstata, em alguns casos é seguro, é caso a caso. Existem muitos pacientes que após tirar a próstata, a qualidade de vida fica muito baixa, eles fazem reposição de testosterona com controle, isso é viável. Tá, essa reposição de testosterona, a pessoa vai lá, o homem, a mulher, existe uma periodicidade para ela voltar e reavaliar isso e fazer de novo, ou aplicou, um abraço? É um tratamento contínuo. Tá. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas esse tratamento é por quanto tempo? Na verdade, é por quanto tempo o paciente quiser, mas a reposição normalmente é um tratamento contínuo. Dependendo da via de administração da testosterona, existe uma periodicidade específica, mas em geral a pessoa vai numa consulta, é montado o esquema de reposição, seja lá transdérmico injetável ou implante hormonal. O retorno geralmente é em 2 a 3 meses, o primeiro retorno, depois também 2 a 3 meses e depois já espaça mais, geralmente a cada 4 meses já é suficiente, mas sempre tem que ser monitorizado pelo médico. Tá bom. Gente, pelo amor, você que está assistindo aí, depois você chegou no meio do... Se você não pegou do começo, qualquer que seja o ponto que você pegou, retorna. Assiste aqui os ensinamentos do Dr. Vicente Coutinho, nutrólogo, para você ter uma noção da importância da testosterona, que nem eu estudo o assunto para fazer as perguntas, mas ele abordou com muito mais profundidade do que eu esperava. E eu aprendi muito aqui. Não é possível que você não tenha algo a aprender. Recomenda este capítulo, este episódio, por gentileza, para as pessoas da sua família. Não importa a idade, não. Importa que esteja vivo para receber a recomendação, tá bom? Isso. Recomenda para amigos, amigas, para atletas. Não abandone esse episódio. E eu recomendo também que você veja os anteriores, que tem muita coisa boa aqui. E antes de eu fazer uma última pergunta para ele, eu quero agradecer demais a sua presença, porque sem você aqui eu não teria condições de trazer o nosso querido Dr. Vicente Coutinho para dividir todo esse conteúdo conosco. Muito obrigado. Terminando o podcast, se você ainda não se inscreveu, olha, vai lá no meu canal, dá um inscrever-se, um segundinho, você vai me ajudar muito, vai fazer com que o YouTube me ajude a levar isso para tantas pessoas. É tão necessário como é necessário para você, tá legal? Curta, compartilha, comenta, recomenda, me ajude. E visite a descrição do episódio, que é muito importante. Lá você tem o link do Instagram, você tem o link do Delivery. O Delivery não é um grupo de bate-papo. Você entra num grupo, mas sou eu que administro. Uma vez por semana, no dia do podcast, você vai receber antes o assunto do dia, que é na quarta-feira, e o link para assistir. De onde você estiver ou quando você puder. Não tem bate-papo, não tem nada. Esse é o Delivery, tá legal? Então tem vários links lá muito importantes para você. E agora eu vou falar aqui da rede social do meu amigo Dr. Vicente Coutinho. O seu Instagram é @vpcmedicina, é isso? Exatamente. O assunto é muito vasto. Se eu ficasse falando com ele o dia inteiro, a gente não ia abordar 1%. Não deixe de se informar. Contate aqui o Dr. Vicente Coutinho pelo Instagram, ele vai estar à sua disposição. Você vê que é um profissional qualificado, profissionais qualificados na área de medicina hoje, gente, virou matéria-prima. Não estou falando mal de quem é médico, mas existem médicos e médicos, né? E eu aqui, pelo conteúdo dele, pela segurança dele falar, a gente nota que é uma pessoa muito bem informada. Então, @VPC-Medicina, né? Agora eu vou fazer uma última pergunta para você, como eu prometi. Se você tivesse que resumir numa frase só, a importância do homem ou da mulher, vai lá, faz a dosagem de testosterona, estiver fora do limite, você trata. Como é que você recomendaria isso? Busque um médico habilitado e capacitado em reposição de testosterona e não use testosterona por conta própria sem essa orientação médica. Tá aí, então, né? Olha,
Doutor, muito obrigado Eu que agradeço. pela sua presença aqui. Receba aqui essa nossa lembrancinha aqui. Opa, muito obrigado. Forma da nossa gratidão. Você está Nossa. levando essa xícara, a caneca, Opa, né? agradeço. Igualzinha, tá Legal, bom? maravilha. Obrigado demais. Quero recomendar aqui nesse episódio esse livro. Sempre a gente recomenda um livro, né? Esse aqui, olha aqui, ó. A Insustentável Leveza do Ser é um clássico, de Milan Kundera, tá legal? A editora aqui, ó, é a Nova Fronteira. Esse livro, eu não vou falar de prefácio, nada, que a gente estourou o tempo, mas é um livro indispensável se você gosta de filosofia da vida, de avaliar o seu redor e de avaliar principalmente o seu interior. Tá aqui, ó. Tá legal? É fácil, é um clássico, você acha em qualquer livraria ou você acha em qualquer site. E não esqueça, estamos terminando, muito obrigado mais uma vez, e eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse assunto de hoje? Você curtiu? Bacana? Foi útil? Comenta aí que eu quero ler, tá bom? Beijo no coração, obrigado, até o próximo episódio. Sem falta, porque sem você não tem. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Parabéns pelo Um abraço trabalho. a todos. Obrigado.